Muito bom dia para vocês todos nesse quinto dia do jejum de Daniel, graças a Deus. Quinto dia. Para mim está sendo uma bênção, um renovo. Acredito que para você também, você que na sinceridade, numa fé pura, numa fé simples, mas poderosa, está buscando, está se consagrando a sua mente, né? não deixando-a ser mais poluída pelas informações desse mundo sujo, podre, nojento. Então eu queria falar com vocês sobre o Espírito Santo, que você está buscando, você que já tem, já o conhece, mas você que está buscando vai chegar a conhecer o Senhor Jesus Cristo, aquele que nos dá a salvação. Na oração sacerdotal de Jesus, seria bom que você lesse depois isso com muito carinho, é João capítulo 17. Jesus disse assim, olha só, Pai, é chegada a hora, glorifica a teu filho para que também o teu filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Então, a obra que o Pai concedeu a Jesus foi consumada na cruz do Calvário. Jesus bebeu o cálice da maldição para que nós pudéssemos beber o cálice da salvação servido por ele. Então, Jesus bebeu o cálice da maldição para que nós, que cremos nele, bebêssemos também do cálice da salvação. Então, veja que aqui Deus se manifesta de forma graciosa, gloriosa, poderosa. Então, aqui é a graça de Deus se estendendo a tantos quantos creem, a tantos quantos o Pai deu ao seu Filho Jesus. Porém, essa obra que Jesus fez só termina, ela só se completa quando o Espírito Santo revela para a pessoa o Senhor Jesus. Então, de um lado temos a graça de Deus manifestada pelo poder, o poder de Jesus ter tido condições de beber o cálice da salvação, o cálice da maldição. Então, ele bebeu o cálice da maldição e nos deu o direito de sermos salvos, bebermos o cálice da salvação. É claro que nem todos bebem o cálice da salvação, nem todos. Mas ele fala aqui, ele diz assim, manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus, e tu mos deste, e guardaram a tua palavra. Agora, já tem conhecido que tudo quanto me deste, provém de ti. Então, essa obra gloriosa da fé, essa obra da fé é justamente feita pelo Espírito Santo em nós. É o Espírito Santo quem revela Jesus a gente. Quando nós estimulamos as pessoas a buscarem o Espírito Santo, quando nós fazemos o jejum de Daniel, nós estamos lançando a rede ao mar.
Quem entrar na rede será salvo, quem não entrar vai ficar perdido. Então, quando a pessoa entende que ela precisa do Espírito Santo para ter fé e tomar o cálice da salvação que o Senhor Jesus oferece, então não tem como ela fazê-lo por si só. Ela precisa do Espírito Santo. Então, o Espírito de Jesus, que é o Espírito Santo, é o Espírito da fé. Ele vem sobre nós e nos dá a fé, o discernimento. Ele nos dá a condição de entender, de compreender a palavra de Deus. Então, você verifica, por exemplo, quantas pessoas não entendem nada da palavra de Deus. Às vezes a pessoa tem um grau, uma formação profissional elevada, PhD disso, PhD daquilo, mas quando ela lê a Bíblia, é grego para ela, ela não entende nada. Por quê? Porque o Espírito Santo não a revelou para ela. Para que ele possa revelar a palavra de Deus para ela, para que ele possa fazê-la entender a palavra de Deus, é preciso que a pessoa seja humilde, ela se incline diante de Deus, ela reconheça que ela precisa da salvação. Então, essa história de a minha graça te basta, como muitos crentes têm falado por aí, é só para, digamos assim, ficar um pouco com a consciência mais leve, porque quando a pessoa fala assim, não, a minha graça te basta, e eu vou vivendo a minha vida assim, quer dizer, ela pensa que a graça de Deus tolera o pecado. Então, o diabo infiltrou nas igrejas evangélicas essa ideia, não, a minha graça te basta. Só que as pessoas não entendem que a graça de Deus bastou para Paulo, o apóstolo Paulo, naquele momento em que ele estava sendo afligido pelo espinho de Satanás. O espinho de Satanás estava atingindo a sua carne. E ele 3 vezes pediu ao Senhor Jesus que o removesse. Mas o Senhor Jesus respondeu, a minha graça te basta. Segura aí. Eu permito esse espinho na sua carne para você não se ensoberbecer, para você não se orgulhar e cair na fé. É para isso. Porque a graça de Deus nos basta quando ela é acompanhada da fé. O próprio Deus fala, o meu justo viverá pela fé, pela sua fé. Quer dizer, pela fé é que nós somos de Jesus. Pela fé é que nós cremos em Jesus, nós temos certeza da sua volta, da sua vinda, que está em breve, né? Está acontecendo muitas coisas horrorosas, porque Jesus está vindo. Então, minha amiga e meu amigo, não se deixe influenciar ou enganar pelos irmãos que alegam que a graça de Deus é suficiente, porque esses irmãos são irmãos porque eles vivem no pecado e querem compensar com aquela palavra, a minha graça te basta. Não, a graça de Deus não basta, não. Só basta quando a pessoa está na fé. Só basta quando é acompanhada de fé. Porque, como nós falamos ontem, no capítulo 4 de Romanos, o apóstolo Paulo falou que Abraão foi justificado, não foi pelas obras dele, mas foi pela fé, pela crença. Ele foi justificado, quando fala justificado, quer dizer, ele tornou-se merecedor da salvação por causa da fé. Então, é a fé que nos leva até ao Santo dos Santos. Porque eu não vejo Deus, eu não toco em Deus, eu não sinto Deus, mas eu creio nele. Por que eu creio nele? Porque a palavra dele me revela
a sua grandeza e glória. Então, você que está me assistindo nesse momento, você precisa do Espírito Santo para entender a palavra de Deus, para entender que o Velho Testamento lança uma sombra que revela o Senhor Jesus. E quando você recebe o Espírito Santo, então você vê pela fé, pelo entendimento, você tem certeza, convicção de que ele existe, que se torna galardoador dos que o buscam. Bem, eu falei muita coisa, eu tenho certeza que os que têm o Espírito Santo entenderam, os que não têm não entenderam. Mas uma coisa é certa, que eu quero que você saiba aqui, que nesta oração de Jesus, você vê na oração de Jesus, João capítulo 17, você tem a unidade da fé, a unidade da igreja. Quem tem o Espírito Santo tem o Espírito de Jesus e pensa como Jesus e age como Jesus. Então, quando na Igreja Universal uma pessoa, um pastor, um oficial, um bispo, seja lá quem for, manifesta um espírito diferente, é porque ele não tem o Espírito de Deus. Porque o Espírito Santo é que ergueu essa obra imensa para levar salvação às pessoas que creem. Mas é interessante aqui, no versículo 3 do João 17, que diz assim, Jesus falando para o Pai, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Só por causa dessa palavra, você vê que não fala aqui do Espírito Santo, não é verdade? Mas é o Espírito Santo o agente, o Espírito que faz essa conexão, da fé com o próprio Senhor Jesus Cristo e o Pai. É muito bacana isso, muito, muito forte. Quer dizer, a vida eterna é esta, que a gente conheça o único Deus e a Jesus Cristo, a quem o Deus Pai enviou. Mas isso é feito pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é que faz isso. Quando você receber o Espírito Santo, você vai ter um gozo, uma alegria, uma paz inefável, inexplicável. Uma alegria, um gozo dentro de você, de forma inexplicável. Você tem que experimentar. Não adianta eu falar de um prato de comida, de falar de uma guloseima extraordinária e você ficar até com água na boca. Mas se você não experimentar, você não vai saber o que é. Assim é o Espírito Santo. Você tem que experimentar por você mesmo. Você tem que experimentar por você mesmo. Como que eu vou receber o Espírito Santo? Quando você se entregar 100%, porque ele só vem sobre a pessoa que 100% se entrega a ele. Aliás, eu vou falar sobre isso amanhã, quarta-feira, na reunião aqui no Templo de Salomão. Nós estaremos focando por que as pessoas não recebem o Espírito Santo e por que outras recebem. Só por conta dessa entrega total. E quando ela se entrega realmente, de todo o coração, com todas as suas forças, de todo o seu pensamento, de toda a sua alma, quando ela prioriza o Senhor Jesus Cristo na sua vida, então o Senhor Jesus Cristo lhe dá o Espírito Santo para que ela venha manter-se na fé por toda a eternidade. Graças a Deus. Leia João 17. Evangelho de João, capítulo 17 inteiro. A oração sacerdotal. E você vai conferir a unidade daqueles que têm o Espírito Santo. Quem não tem o Espírito Santo não pertence ao Senhor Jesus. Deus abençoe. Até amanhã, em nome do Senhor Jesus.